Olha só, vamos direto ao ponto. O que acontece quando alguém assina um contrato com o governo? À primeira vista, pode parecer um acordo qualquer, né? Mas a verdade é que quando o poder público entra na jogada, as regras do jogo, ah, elas mudam completamente. Vamos entender direitinho por que isso acontece. Tudo bem. Vamos começar pelo básico do básico, o que todo mundo já conhece. A ideia de um contrato, não é? Duas pessoas ou duas empresas sentam para conversar, definem ali os direitos e deveres de cada um e fecham um pacto. Simples assim. É um combinado onde a vontade dos dois lados conta. Pensa assim, num contrato privado, a lógica é a do equilíbrio, sabe? É uma relação totalmente horizontal. As duas partes negociam de igual para igual. Se uma delas não cumprir o que foi combinado, o acordo pode ser desfeito. Tudo ali é na base do consenso, do comum acordo. Mas e se a outra parte desse contrato for o governo? Aí a gente chega na pergunta que vale ouro. O que acontece quando o acordo não é com uma pessoa ou uma empresa, mas sim com a administração pública? Será que essa balança aí continua equilibrada? A resposta, para ser bem direto, é não. Nem de longe. Na verdade, a balança pende, e pende muito para um dos lados. E é exatamente essa diferença fundamental que a gente vai explorar agora, colocando esses dois mundos lado a lado. Então, vamos lá para a definição mais formal. O que é um contrato administrativo? É um acordo que a administração pública, agindo na sua função de administração pública, fecha com um particular. E qual o objetivo? Alcançar metas de interesse público. Guarda bem essa expressão, interesse público, porque ela é a chave de tudo. E é isso que muda absolutamente tudo, porque o governo não está contratando algo para si mesmo, entende? Ele está agindo em nome de toda a sociedade. Ele representa o bem comum e essa responsabilidade gigante dá a ele um status, digamos, especial nessa relação. Pois é, essa diferença de status acaba criando regras totalmente distintas e uma dinâmica de poder, olha, bem diferente. A gente vai ver agora como essa tal relação vertical funciona na prática. E a diferença é gritante, é só olhar. De um lado, nos contratos privados, a gente tem um direito privado, que é todo baseado na igualdade, naquela relação horizontal que a gente falou. Do outro lado, nos contratos administrativos, quem manda é o direito público. Ele dá vantagens, as famosas prerrogativas para a administração. Aí a relação vira vertical, uma relação de supremacia mesmo. E olha, tem uma citação do grande jurista L. Lopes Meireles que resume isso de forma brilhante. Ele diz que, no fim das contas, as condições do contrato são desejadas pela própria administração, ou seja, é ela quem dita as regras do jogo para garantir que o interesse público seja atendido. E essa vantagem toda não fica só no papel, não. Ela se transforma em poderes bem especiais, que são colocados diretamente nos contratos. São as chamadas cláusulas exorbitantes. Vamos mergulhar nelas para entender o que dão ao governo essa posição de superioridade. O nome é esse, cláusulas exorbitantes, justamente porque elas exorbitam, elas vão muito além do que seria normal ou permitido num contrato comum entre duas empresas, por exemplo. São verdadeiros superpoderes contratuais do governo. Mas que poderes são esses, afinal? Olha, a lista é impressionante. A administração pode, por exemplo, alterar o contrato no meio do caminho, sozinha, sem precisar da concordância do outro lado. Ela pode também cancelar o contrato se o interesse público mudar. Pode fiscalizar a execução de perto, com muito rigor, e até aplicar multas e outras sanções direto, sem nem precisar passar pela justiça. É muito poder. Aí fica a pergunta, né? Por que o governo tem essa vantagem toda? Por que essa desigualdade é permitida? E a resposta leva a gente de volta para o começo de tudo. Porque o interesse público, o interesse de todo mundo, sempre vai estar acima do interesse de um particular. Mas calma lá, esse poder todo não é absoluto, não é uma carta branca para fazer o que quiser. Pelo contrário, ele é cercado por um monte de regras bem rígidas de formalização e de controlo. Tudo isso para garantir a transparência e, claro, para evitar abusos. Vamos ver que regras são essas. A primeira grande barreira contra qualquer tipo de abuso é o formalismo. Sabe aquele acordo de boca? Então aqui não vale. A regra é claríssima. Todo e qualquer contrato com a administração tem que ser por escrito. Ponto final. Isso é fundamental para dar transparência e segurança para todo mundo. Claro, como em quase toda regra, aqui também tem uma exceção. A lei até permite um contrato verbal, mas só em situações muito específicas, tipo pequenas compras ou serviços que são pagos na hora, sabes? E mesmo assim tem um limite. O valor não pode passar de 10 mil reais. Beleza. Segundo pilar fundamental, a publicidade. Não adianta nada assinar um contrato lindo e maravilhoso e guardar ele na gaveta. Um contrato assim não tem valor legal.
Ele só passa a valer de verdade, a ter eficácia, depois que é publicado oficialmente. Se não for divulgado, é como se ele nem existisse. E claro, existem prazos para isso acontecer. Se o contrato veio de uma licitação, aquela competição pública sabe, a administração tem um prazo de 20 dias úteis, a partir do dia da assinatura, para publicar esse contrato lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Agora, se o contrato foi feito por contratação direta, ou seja, sem precisar de licitação, o prazo é mais apertado. Aí são 10 dias úteis para fazer a publicação. Então, vamos resumir para não ter dúvida. Se teve licitação, o prazo para publicar é de 20 dias úteis. Se foi contratação direta, cai para 10 dias úteis. Ah, e tem um caso especial para coisas urgentes. Nesses casos, o contrato já começa a valer imediatamente, mas a publicação ainda tem que ser feita dentro desses prazos normais, senão ele pode ser invalidado depois. Ok, mas e se acontece o seguinte? A empresa que ganhou a licitação simplesmente se recusa a assinar o contrato? Bom, se não tiver uma justificativa muito boa para isso, as consequências são bem sérias. A empresa não só perde o direito àquele contrato, como também pode sofrer várias penalidades. E aí, a administração fica com o caminho livre para chamar o segundo colocado da disputa, depois o terceiro e por aí vai. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise. E agora é a hora de amarrar todas as pontas. A gente volta àquela pergunta: por que, afinal de contas, todo esse sistema é construído em cima desse desequilíbrio de poder? E este exemplo aqui mostra perfeitamente o motivo. Imagina só, a empresa de energia que foi contratada para fornecer luz para um hospital público não recebe o pagamento em dia. Se fosse um contrato privado, ela poderia simplesmente ir lá e cortar a luz, certo? Mas aqui não pode. Pensa no caos. Hospitais, escolas, a segurança, tudo isso depende que esses serviços não parem nunca. O bem-estar de todo mundo não pode virar refém de uma briga comercial. E a gente termina com uma reflexão. De um lado, o sistema dá poderes enormes para o governo, tudo para proteger o interesse público. Mas do outro lado, essa mesma estrutura cria controles super rígidos, como a obrigação de tudo ser por escrito e público para proteger o cidadão do abuso de poder. A grande questão que fica no ar é: onde é que a gente traça a linha? Onde está o equilíbrio perfeito entre o poder do Estado e a garantia dos nossos direitos?